programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, estamos começando mais um programa Ciclo Vivo nesta tarde de quarta-feira. Hoje é dia 29 de fevereiro, eu sou a Thaís. Aqui ao meu lado está a Maíra, que vai comandar o chat. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, pessoal. É isso aí, vou ficar com vocês aqui no chat. Mandem suas perguntas e participem do nosso programa. É isso aí, eu tenho certeza que vocês vão querer muito participar, porque hoje a gente tem um entrevistado aqui bastante especial, que é o Diego Gazola, é publicitário, gestor ambiental, empreendedor e idealizador da Muda de Ideia. Boa tarde, Diego, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Maíra. Grato pelo convite, por participar aqui do programa. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui pela internet. Bom, e para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que promete ser muito bacana, eu quero perguntar para o Diego como é que surgiu a ideia da Muda de Ideia. Sim. Bem, a Muda de Ideia foi uma semente plantada em 2002, ou seja, há 10 anos atrás, quando eu comecei a desbravar o Brasil. Tudo começou com uma viagem, passagem de ida sem volta. Comprei uma passagem de avião para Belém, no Pará. E meu desafio era entender o que era Brasil. Porque o que eu havia aprendido nos livros didáticos de História e Geografia era que na região norte havia um grande rio, chamado Rio Amazonas, e que haviam índios, né? Então, com o intuito de desmistificar isso que eu havia aprendido nos livros didáticos, eu fui para essa região do Brasil. E de lá eu produzi uma exposição, de forma bastante resumida. 2 anos depois, em 2004, eu passei a integrar a equipe da editora Empresa das Artes, que produz guias de viagem, né, guias históricos, culturais de Brasil e alguns outros países. E nessas andanças eu tive a oportunidade de produzir 18 guias de cidades, estados brasileiros, de países também. E também em paralelo à produção de uma coluna semanal chamada Brasilzão, que a gente mostrava os bastidores dessas viagens, né? Um olhar muito crítico sobre o Brasil. E eu tive a oportunidade dentro do Brasil de passar por mais de 1.200 cidades em 25 estados. Bom, então aqui a gente tem alguns dos guias que o Diego comentou aqui. Acho que esse aqui é de Parintins. Qual foi o primeiro que você fez, Diego? O primeiro que eu produzi foi o de São Paulo. Esse é a versão em inglês da cidade de São Paulo, que foi feita em harmonia com o metrô. E o de Parintins tem uma história muito interessante, que quando a gente começou essa produção, eu tive que morar lá por 40 dias para fazer a pesquisa. O governo do estado imaginou que a gente faria um guia metade azul, metade vermelho em função do festival folclórico, né? Uhum. O Caprichoso e o Garantido, os dois bois bumbás. E acabou que o festival em si ficou em 20% desse guia. 80% da obra foi uma pesquisa de imersão sobre a cultura local. A gente chegou a visitar algumas comunidades ribeirinhas, resgatando receitas típicas que era transmitido somente oralmente dentro da comunidade. Tem histórias, por exemplo, de uma rádio que os ouvintes pagam R$2 e levam até lá recados para as comunidades, e dessa maneira acontece a comunicação na Amazônia. E o radialista leu uma mensagem sobre a produção do guia ao vivo, e quando a gente visitou as comunidades, as pessoas já nos conheciam. Local que não tinha energia elétrica, as pessoas não tinham acesso a muitos bens de consumo, mas a gente conseguiu... É rede social, né? Rede social. E aqui a gente tem o Brasilzão. Sim, o Brasilzão foi uma coluna semanal que eu produzi em harmonia com o Fábio Brito, que é o editor dos guias da Empresa das Artes, durante 4 anos. E o livro é uma compilação de todas essas colunas, né? Como um dos exemplos do que consta nessa obra, é uma crítica que a gente faz ao Carnaval de Salvador, que a publicidade, que é essencial, lógico, mas de maneira moderada,
tampou, por exemplo, no ano que a gente foi documentar, o Cristo da Barra, que é um ícone, né, um monumento de Salvador. E dessa forma a gente apresenta um contraponto com o Carnaval do Recife. E no Recife a publicidade está integrada aos elementos da cultura local. Então esse livro, ao mesmo tempo que ele é bastante crítico, no ponto de a gente tecer críticas bem fortes ao que, no nosso ponto de vista, poderia ser melhorado, a gente também mostra outros caminhos e possibilidades de solução. E daí surgiu a muda de ideia, dessa visão do olhar cada dia mais crítico, né, que por meio da fotografia, hoje também focado no vídeo, eu tenho feito essa pesquisa de buscar novos modelos de negócios, comportamentos emergentes em prol desse desenvolvimento sustentável, economia criativa, além de usar as tecnologias digitais e termos aí que está tomando conta do nosso dia a dia, como crowdfunding, crowdsourcing, Creative Commons, né? Então eu tenho sempre buscado pesquisar novos arranjos e novas soluções que podem contribuir com um mundo melhor. Temos uma pergunta aqui da Denise. Esses guias tinham alguma coisa de ecoturismo ou turismo sustentável? Sim, pede por favor de São Paulo. Só tentando apresentar aqui brevemente para vocês, mas essas publicações, ela começa sempre com uma linha histórica que mostra uma linha do tempo sobre o local ou estado que é a temática. Depois a gente entra, por exemplo, nomes da literatura, musicalidade, depois museus, teatros, áreas verdes, que englobam o ecoturismo, por exemplo, né? E no final a gente apresenta os serviços, né, que são hotéis, restaurantes. Então é um guia. Eu costumo dizer que essas obras dos guias da Empresa das Artes, para mim, eu vejo que ela tem uma utilidade muito grande para o próprio habitante. E muitas vezes o habitante ele fica alheio à sua cidade, ao que acontece nela. A gente não sabe, né? Exatamente. Muita gente vem de fora, visita os museus, fala, você já foi naquele museu? Não, não tenho tempo. Sim. Né? Já conhece o museu em outra cidade, exatamente. Né? E preste atenção que você vai perceber que se você que está assistindo esse programa uma vez descobriu sua cidade, possivelmente foi através de um visitante, um amigo seu que veio para a cidade, falou que estava chegando daqui uma semana e você começou a pesquisar onde eu vou levar essa pessoa. Você monta um roteirinho, né? Eu vou levar nesse lugar, vamos no Mercadão aqui em São Paulo, vamos no centro. Acho que a gente acaba ficando acomodado, talvez, né? No nosso bairro lá, fica bem bairrista mesmo, Sim. né? E o que é muito gostoso a partir do momento que você tem um conhecimento geográfico da sua cidade, dos locais que você frequenta, uma coisa que eu gosto muito no meu dia a dia é me perder em São Paulo. É pegar minha bicicleta, pegar um transporte público e cair em algum bairro afastado, algum local que eu nunca fui. E as descobertas são sempre muito incríveis. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um hostel no Pico do Jaraguá, que você fica dentro de uma reserva, você pode pegar um ônibus no centro de São Paulo, no Anhangabaú, e você chega até lá pagando R$25 para ter um casarão de mais de 100 anos. Ou seja, São Paulo esconde verdadeiras riquezas aí. Você abre, por exemplo, o Catraca Livre, que tem toda uma programação de atividades gratuitas acontecendo pela cidade, ou seja, não há desculpa para ficar em casa, no sofá, no computador. Exatamente. Agora tudo bem, mas agora desfrute do seu dia a dia, né? Eu acho que isso é uma grande atividade que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia. É isso aí. Como vocês já puderam perceber aqui, o Diego é um verdadeiro desbravador, né? E no meio dessas viagens e pesquisas que ele acaba fazendo, ele se depara com muitas histórias. E no ano passado ele teve a oportunidade de ir até a África do Sul para conferir qual foi o legado que a Copa do Mundo, realizada lá em 2010, deixou para aquela população. Então, antes da gente conversar aqui um pouquinho sobre a questão da África do Sul, a gente vai ver um videozinho e aí vocês vão conseguir entender melhor o que o Diego está falando. Oh
Uma linguagem de sinal. Esse aqui, por exemplo, é para você ir para a região do Mandela e o Zico. Bom, agora vocês puderam ficar aí com um gostinho de como foi o Diego viajar pela África do Sul. E esse vídeo está disponível também no site da Muda de Ideia, vocês podem acessar lá, tem esse e muitos outros vídeos aí sobre as experiências do Diego. Mas a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que você observou lá na África, que você achou mais interessante e que também talvez a gente pudesse trazer aqui para o Brasil, já que a gente também vai sediar uma Copa e a gente pensa que está longe, mas está muito perto, né? Sim. Olha, tentando, né, buscar resumir 40 dias de viagem, assim... Quantos vídeos você gravou lá, Diego? Foram 350 vídeos, mais de 1.200 fotografias editadas, então esse vídeo é apenas a ponta do iceberg de todo o conteúdo. É uma gotinha no oceano, né? É uma gotinha no oceano aí de conteúdo da pesquisa da África, mas algo que me marcou muito, assim, da minha impressão prévia da viagem e o pós, eu acho que aqui no Brasil a gente está sofrendo de uma euforia muito grande na expectativa da Copa do Mundo. Eu acho que a minha percepção é que a gente deveria tratar esse evento mundial como uma etapa, dentre outras que a gente tem que traçar novas metas. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, não é somente a Copa do Mundo e Olimpíadas, né? O Rio de Janeiro vai receber os Jogos Militares, os Jogos Paralímpicos, tem agora a Rio+20, ou seja, uma série de eventos. Porque se a gente traça as nossas expectativas todas em cima desse evento, se algo não se concretiza e essa mudança das pessoas, a autoestima delas não é efetiva, gera uma grande frustração. E essa é a grande década do Brasil, não tem nenhuma dúvida. Assim. Eu acho que até nessa minha existência eu não vou vivenciar uma outra década tão especial para a nossa sociedade aqui, né? Agora, algumas curiosidades da viagem da África do Sul. Essa última cena que aparece sobre Couchsurfing, eu queria até deixar a sugestão, que é uma rede global de pessoas que oferecem hospedagem, né? Que o couch seria o sofá, mas não necessariamente você vai ficar dormindo no sofá. Eu fiquei em grandes mansões lá na África do Sul. Eu não gastei nenhum real em hospedagem na África do Sul. Conheci pessoas incríveis. Por exemplo, no caso de Durban, que foi uma das cidades sedes, eu tive a oportunidade de ficar hospedado em um condomínio fechado,
Tive a oportunidade de ficar hospedado com uma atleta que me levava para a praia todo final de tarde fazer exercício com ela. Uma senhora de 40 anos, mas assim com uma vivacidade enorme. E ao mesmo tempo que eu fiquei na periferia de Durban, com um casal de negros incríveis, em um bairro muito assim, ainda bem regionalmente isolado, assim, no sentido que ainda ficou um resquício do apartheid, né? Bem de negros naquele local, mas pessoas incríveis que me desmistificaram muitas questões sobre as diferenças raciais no país. Então, assim, o Couchsurfing é essa riqueza. Você vai para um destino e você acaba conhecendo pessoas do mundo todo. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, essa semana, tem um argentino morando lá comigo, um Couchsurfing, porque a gente ficou tão amigo e a gente está fazendo parcerias de vídeos. Então já gerou negócios a partir de uma troca de hospedagem e por uma nova amizade, né? Bom, e é um sistema gratuito, sustentável, e que está disponível aí para todo mundo. É só acessar o site, lá você vê as suas necessidades, vê quem tem disponibilidade, e aí vão conversando, né, Diego? Sim, Couchsurfing. E até levando um pouco sobre a questão da hospitalidade para a Copa do Mundo, eu acho que o Couchsurfing tem um potencial muito grande durante a Copa de contribuir com as hospedagens, porque toda essa euforia que a gente tem acompanhado da construção, reformas, né, de grandes hotéis, aí, estruturas para receber no Mundial, pode ser que as pessoas cheguem no Brasil e falem, olha, que tipo de hospedagem que você quer? Um hotel 5 estrelas, 4 estrelas, uma pousada, um hostel, ou ficar na casa de um morador local? Eu acho que é muito importante a gente ter essa diversidade de opções, né? Uhum. Então fica como uma sugestão para as pessoas começarem a se interagir, né? E quem sabe na Copa do Mundo potencializar esse tipo de experiência, né? Bacana, e vale a gente lembrar também que não é só para pessoas de outros países. Aqui mesmo, você pode estar indo para outra cidade e encontrar lá alguma hospedagem facinho, rápido. Sim, eu mesmo aqui dentro do Brasil já fui para Itu, ao lado aqui de São Paulo, fiquei em Couchsurfing, e pasmem, em Porto Velho, no estado de Rondônia, que poucos brasileiros aqui dessa região sudeste conhecem, né? É um Brasil tão desconhecido, eu fiquei na casa de um budista. E esse budista trabalha na Secretaria de Estado, se não me engano, de Finanças, e ele produziu um livro didático infantil que foi distribuído em toda a rede estadual de educação, ensinando educação tributária para as crianças de Rondônia. E a capa do livro didático era o mapa do estado de Rondônia. Ou seja, tem muita riqueza pelo Brasil, né? E se não fosse graças a Couchsurfing, talvez eu não teria conhecido essa pessoa incrível. Diego, tem uma pergunta aqui da Nádia Cosi, que até a Nádia Cosi já foi nossa entrevistada. Boa tarde, Nádia. Ela falou assim, que bom ouvir você, parabéns ao Ciclo Vivo. Diego, você acha que a cabeça do brasileiro aceita esse tipo de hospedagem? Olha, Nádia, nós somos amigos do Facebook, se não me engano também. Tá todo mundo em rede. Olha, Nádia, eu acho que isso não é uma pergunta, assim, a questão, a cabeça do brasileiro já está aberta para isso, assim, pra você ter ideias, a comunidade do Rio de Janeiro é a segunda mais ativa do mundo, tá? Aqui em São Paulo, todas as quartas-feiras na região da Rua Augusta acontece um encontro de Couchsurfers. Essa questão, quando eu falo, eu estou sendo bem simplista na hora de explicar sobre o que é o Couchsurfing, mas ele tem várias ferramentas de segurança que levam em conta, por exemplo, a relevância das referências que você deixa das pessoas. Tem tipo eles têm uma ferramenta, como se fosse um GPS, que ele transfere o teu número IP, que é a sua conexão da internet, para a sua localização real. Então, se a pessoa fala que ela está em São Paulo, mas se ela estiver realmente lá na Turquia, você consegue verificar. Então, tem muitas ferramentas que geram a segurança. Eu já tive mais de 90 experiências entre hospedar e receber pessoas, e eu não tive nem meia experiência negativa. Sempre foram incríveis e nunca conheci ninguém que tenha tido experiência negativa dentro da rede Couchsurfing. Até fica aqui uma sugestão, tem um documentário em inglês, se vocês procurarem Couchsurfing Documentary no YouTube, vocês vão ver uma grande produção que foi feita sobre como funciona essa rede social. Que não necessariamente você tem que hospedar, isso é bom enfatizar. Você pode mudar seu perfil para que você coloque que você pode tomar um café com a pessoa, sair um dia com ela para apresentar a cidade e eventualmente hospedar, mas não é uma regra dentro da rede. Bem legal ficar sabendo disso, né? Muito bacana, e tomara que sirva de dica aí para todo o pessoal que está nos assistindo. Agora, voltando aqui um pouquinho para a questão da África do Sul, a gente tem algumas imagens aqui e o Diego vai explicar direitinho para a gente o que é cada uma delas.
Então o pessoal aqui do Switcher vai colocar a foto e vocês vão poder acompanhar o raciocínio aqui do Diego. Sim. Eu selecionei 3 fotografias, parem uma delas, por favor. Essa daí. 3 fotografias, como eu disse, são mais de 1.200 insights que foram produzidos durante essa viagem, para a gente trazer algumas reflexões de como que é esse olhar da muda de ideia e como que eu acredito que a gente possa gerar transformações e trazer inspirações para o Brasil. Essa fotografia, por exemplo, é na cidade do Cabo, essa que mostra uma calçada, e é uma calçada feita de asfalto. Então, eu tenho um vídeo sobre essa abordagem que traz várias reflexões, porque o fato de você fazer uma calçada de asfalto tem aspectos positivos e negativos. O positivo, que a equipe que faz a manutenção do asfalto da via de escoamento, por exemplo, de veículos, é a mesma que faria da calçada caso surgisse algum buraco. Também a durabilidade de uma calçada feita de asfalto é muito maior do que uma, por exemplo, de piso intertravado. Agora, quais são as desvantagens? Algumas, né? É o fato dela aquecer mais, né? O sol ele bate no asfalto, ele volta para a pessoa, então pode ocasionar lesões na pele da pessoa. Tem a questão da permeabilidade do solo. Então são vários fatores. O que é o intuito de uma reflexão como essa? Não é dizer que a solução para o Brasil, para a Copa do Mundo, numa revitalização de um entorno de estádio, por exemplo, é asfaltar o entorno. Mas sim trazer reflexão, porque a pessoa, a partir do momento que ela tem acesso a essa informação, ela vai ponderar. Será que é possível fazer um meio termo disso? Será que é possível, a partir dessa informação, gerar um conhecimento e uma terceira opção? Então, essa é uma das reflexões. A outra imagem é o estádio que mais me impressionou na África do Sul, que é o estádio de Durban. A arquibancada dele, como fica no litoral, se vocês observarem à direita onde o sol está batendo, ele tem os tons de azul em várias cores e na parte superior o amarelo em várias tonalidades. E o que eles quiseram transmitir com esse design é como se fosse a água do mar penetrando na areia, mas um degradê, né? Esse estádio, nessa parte elevada que vocês veem no centro dela, que tem um arco, este arco você pode subir caminhando, ou então você pode subir tipo um teleférico, e quando chega lá em cima você tem uma vista a 160 metros de altura de toda a cidade de Durban. Outros fatores que devem ser levados em consideração desse estádio é o fato dele ser utilizado o ano todo. Dentro desse estádio funcionam diariamente 10 restaurantes. Então, além disso, tem uma academia funcionando no espaço e tem uma visita guiada, ou seja, eles conseguiram dar sobrevida a esse estádio mesmo em um país que não tem tanta tradição em futebol. Então, esses estádios que estão sendo construídos no Brasil, por exemplo, em Cuiabá e Manaus, são estádios que vão receber jogos somente na primeira fase do Mundial. E não são cidades que têm tradição para o futebol. Então, como é que a gente, inspirada nessas iniciativas da África do Sul, a gente pode dar sobrevida aos estádios brasileiros em locais que a gente não tem tradição para o futebol? E são dicas importantes, né? Porque senão a gente pode acabar tendo um problema, um gasto desnecessário e depois virar um elefante branco, né? Como a gente já comentou aqui uma vez. Então, estejamos atentos aí, as autoridades estejam atentas ao que aconteceu de bom, ao que aconteceu de ruim nos outros países, para que a gente possa fazer alguma coisa bem bacana aqui também. Tem mais uma foto, né, Tem Diego? mais uma foto. A terceira foto, ela está bem fechada, mas isso é uma lixeira no Parque Kruger Park, que é o principal parque nacional na África do Sul, é o mais visitado, um dos primeiros do mundo. Onde tem os safaris, tem né? Tem os safaris, né? O parque, pra vocês terem uma ideia, ele tem 150 quilômetros de comprimento. Então, você pega o carro e você vai transitando, tendo aquela experiência de contemplar animais em vida selvagem. Mas o insight que eles utilizaram nesse local é que eles têm um mote para comercializar esse parque, que lá você consegue avistar os Big Five, que seriam os 5 animais mais desejados de serem avistados em um safari. Só que, neste caso, eles fizeram uma analogia transmitindo a informação do Big Five como o Big Five da reciclagem. Então, dessa forma, eles colocam, assim, incentivando as pessoas a reciclar. Ali eles mostram plástico, vidro, metal, enfim, de maneira que eles associaram uma linguagem voltada para o turismo, para o ecoturismo, com uma oportunidade da pessoa exercitar a sustentabilidade no dia a dia. Bom, aí são algumas coisas, alguns pontos do que o Diego pôde observar lá na África do Sul. E tem um vídeo também que ele traz de uma coisa super interessante, que é um hotel
que tem vista para um elefante. Isso poderia causar polêmica, mas eles conseguiram reverter essa situação, né, Diego? Exatamente. Eu sugiro a gente assistir o vídeo primeiro na cidade de Bloemfontein, uma das cidades sedes da Copa. Esse zoológico ele está ao lado do estádio, que não foi construído, foi somente reformado, é um estádio da década de 50, que foi utilizado para o Mundial. E essa iniciativa do hotel, que foi construído praticamente dentro do zoológico, próximo ao estádio, merece a gente refletir sobre ela. Então vamos ver, e aí o Diego vai comentando pra gente o que acontece nesse lugar, um paraíso inusitado. Um exemplo de parceria bem sucedida. Esse aqui é o zoológico da cidade de Bloemfontein, na África do Sul. E esse elefante ao fundo, ele tem recebido uma intervenção e uma ação por parte dos amigos do zoológico. E esse hotel, o Protir, ele tem uma iniciativa de arrecadar moedas dos hóspedes, dinheiro, para que seja feita uma ampliação da ala desse elefante, assim como seja trazido um animal macho para fazer companhia a essa fêmea. E dessa maneira, é uma demonstração do que é a colaboração. O hotel também se vende como a vista voltada para uma vida selvagem, para você ver um elefante ao vivo, e não deixa de colaborar com a benfeitoria para a ala desse animal e também o bem-estar dele através de uma companhia de um outro animal macho. Tá certo, então aí um exemplo. Você chegou a ficar nesse hotel, Diego? Não, eu conheci esse hotel justamente porque a minha anfitriã em Bloemfontein, a gerente deste hotel, pelo Couchsurfing. Que legal. Então ela me levou para conhecer e aí eu perguntando para ela, vendo um elefante em frente, ela me contou toda a história, acabou virando um registro dessa pesquisa da Muda de Ideia. Você vê como que a partir de uma relação entre as pessoas através de redes sociais pode se gerar negócio. E hoje aqui eu estou mostrando para vocês um insight que pode inspirar várias iniciativas aí pelo Brasil. Diego, agora fazendo um balanço geral dessa sua viagem pela África, que a gente já comentou bastante aqui, eu queria que você me dissesse se tem muitos pontos que você pôde observar lá, que poderiam ser aplicados no Brasil, ou que serviriam de lição pra gente. Como que seria esse balanço? A gente pode se inspirar neles, mesmo sendo um país com uma cultura até que bastante diferente da dos sul-africanos? Olha, nossa, resumir, eu sempre fico pensando em resumir 140 caracteres. Não, a gente nem precisa, a gente nem precisa ser um Twitter aqui, sim. Mas a gente também precisa dar os exemplos específicos, sim. Mas eu queria saber o que você sentiu, assim, se muitas coisas a gente poderia aplicar aqui, sim. Ou não. Olha, eu acho que é um misto, assim, a África do Sul é um país bem diferenciado dentro do contexto da África, né? Isso é importante destacar, é um país que se assemelha muito com o Brasil em diversos aspectos. Mas, por exemplo, alguns fatores, o Brasil em geral, ele está bem à frente da África do Sul. Um dos exemplos que eu dou aqui é a questão da mobilidade urbana, né? Na África do Sul, para você conseguir se deslocar dentro das cidades, é muito difícil. Assim, na maioria das cidades tem um sistema praticamente informal de vans que não estão identificadas o destino e você tem que saber o código do destino que você quer ir da região. Então, por exemplo, para você ir para a região do Mandela, lá em Joanesburgo... esse é o sinal que você faz no vídeo. Você tem que fazer o número 2, 3, né? Mas, por outro lado, o que teve de legado positivo com a Copa? Em cidades como a cidade do Cabo e Durban, foi implantado um sistema de ônibus na região central, que você faz os trajetos com paradas, um sistema super moderno de transporte, que foi em função da Copa do Mundo, é um legado que ficou para a cidade, né? No caso da cidade do Cabo, chama Mais City Bus. Então, na questão da mobilidade, eles estão bem avançados. Já na questão de alimentação também, o Brasil está muito à frente. Assim, um dos exemplos que passou brevemente no vídeo, que eu mostrei sobre o sushi no formato de sanduíche. Que, na minha interpretação, quando você sai nas ruas na África do Sul, a quantidade de fast food é muito grande. Assim, essa questão do brasileiro ter a opção, em praticamente todas as cidades, do self-service, que é algo que a gente não valoriza, é de extrema importância para a nossa qualidade de vida, na minha interpretação. Porque você tem a opção de você desfrutar de verduras, legumes, né? O hábito do brasileiro tem de comer de arroz, feijão, que é super saudável. Já na África do Sul você não tem self-service. É praticamente hambúrguer, ou uma carne, ou batata. Então são pouquíssimas opções que você tem saudável.
Então essa questão que muitas pessoas olham de uma maneira muito negativa sobre como que a gente vai comportar essa Copa do Mundo, eu não tenho essa visão. Eu acho que a gente vai conseguir tirar de letra. É lógico que a gente vai enfrentar alguns desafios durante os jogos, mas é uma grande oportunidade da gente avançar e mostrar o Brasil para o mundo, né? Eu acho que, de maneira bem resumida, pegando alguns tópicos, essa é a minha leitura dessa pesquisa na África do Sul, que eu passei por 6 cidades das 9 sedes do Mundial. Bom, e aí a gente já entra na questão da valorização do que nós temos de bom aqui no Brasil. Eu acho que o Diego também tem muitas histórias para contar aqui do nosso Brasilzão, como é o livro dele, das expedições que você realizou no Rio Amazonas e no Vale do Jequitinhonha. Então, dá uma pincelada aqui pra gente de como que foram essas duas experiências. Sim. Eu sempre fui muito adepto do turismo de base comunitária, né? Aquele turismo que você faz em contato com as comunidades, em que você aprende ao mesmo tempo que quem está te recebendo também aprende, acontece a troca. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto com a PEL Consult, um projeto do Ayrton Paiva, que é um grande consultor na área de sustentabilidade, que a gente desenvolveu uma viagem voltada para o público corporativo, em que a gente foi para o Vale do Jequitinhonha conhecer projetos sociais de sucesso. A expedição chama Brasileirantes. Se vocês procurarem no YouTube Expedições Brasileirantes, vocês vão encontrar um documentário. E o intuito principal qual foi? Levar pessoas que muitas vezes são tomadores de decisão de investimento social no Brasil para vivenciar na prática o que é uma ciranda, o que é um projeto social, o que é uma permacultura. São temas que muitas vezes eles tomam decisão sem ter a experiência da vivência. E eu acredito muito no potencial transformador desse tipo de contato com comunidades. Posteriormente, em junho do ano passado, eu tive a oportunidade de conduzir um grupo para o Festival de Parintins, que todos os anos eu vou. Para mim, é a cidade criativa do Brasil, por N, Y, Z fatores, que a gente pode um dia fazer um programa somente sobre Parintins, só sobre Parintins. Mas a gente fez essa expedição descendo em um barco, o Rio Amazonas, durante 24 horas, num barco de luxo. E quando estava assim, a 12 horas de Manaus, eu cheguei para o comandante e falei: comandante, aquela margem esquerda ali do Rio Amazonas lá, aquela casinha lá, para lá. Ele: mas eu não conheço. Eu falei: não tem problema, para lá. Resumindo a história, assim, quando a gente foi aproximando da margem, as pessoas ficavam atrás da cerca, olhando, né, com um rabo de olho pra gente. Aí eu já cheguei, aí boa tarde pessoal, vamos descendo. A gente desceu naquela comunidade e foi entender como que é o modo de vida daquelas pessoas vivendo tão isoladas. Tinha acabado de chegar um linhão de transmissão de energia elétrica, então eles já não estavam dependentes do gerador. E eles contando o que mudou na vida deles, o fato da energia ter chegado até aquela comunidade. Assim como a gente deparou com 2 cadeirantes, 2 crianças morando no meio da floresta e na cadeira de rodas. E diz os pais que essas crianças, quando é masculino, eu não entendo se alguém tiver informação sobre na medicina o que se trata, ou se é uma alteração genética, mas essas famílias, quando chega essas crianças a 12 anos de idade, ela começa a atrofiar os órgãos, vai para a cadeira de rodas e falece. Então, assim, eu imagino, assim, na minha ignorância na área de medicina, mas que pode se tratar de alguma vacina básica, como aquelas poliomielite, essas básicas que a gente toma na infância, talvez essas crianças não tenham tomado, ou os pais dela no passado, né? Então, assim, são histórias muito ricas e a gente acabou chegando em Parintins e contemplando aquele festival maravilhoso. E este ano, a gente está fazendo novamente essa expedição. É uma parceria entre a Muda de Ideia e a operadora Turismo Consciente. Então, quem tiver interessado em saber mais detalhes sobre essa oportunidade de vivenciar o Brasil de verdade, eu vou estar conduzindo esse grupo em junho no site da turismoconsciente.com.br. As pessoas encontram todo o roteiro e como será essa expedição. Bacana, fica a dica aí pro pessoal. E a questão do Vale do Jequitinhonha, que é um dos lugares mais pobres aqui do nosso Brasil, se a gente for analisar como todo, mas também deve ter uma riqueza cultural muito grande, né? O que você pode observar lá, Diego? No Vale do Jequitinhonha, a gente teve a oportunidade de visitar, entre vários outros projetos, o CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é um projeto do grande educador, para mim, seria o Paulo Freire, vivo de hoje, aí, Tião Rocha, que ele aborda a educação informal da seguinte forma, com uma frase muito direta: educação debaixo de um pé de manga.
ou seja, educação com os recursos que você tem em mãos, né? Então, uma das iniciativas que ele criou lá é uma imobiliária para passarinhos. Então, as crianças fazem umas maquetes que incluem assim, piscina, casinha, todos os detalhes, e aquilo é comercializado para casa de passarinho, mas não passarinho preso em uma gaiola, passarinho que você começa a atrair para aquela maquete e eles começam a vivenciar aquela experiência, né? Então, o Tião Rocha, com a sua todo jeito mineiro de ser, foi uma aprendizagem muito grande para todos. E nesse vídeo que eu mencionei no YouTube, vocês podem conferir algumas falas dele durante essa expedição. Muito bacana. E já que você chegou a comentar sobre a mudança que você pôde observar na sua expedição pelo Rio Amazonas, eu queria saber qual é a mudança que ocorreu na sua vida, Diego, depois que você começou a participar mais ativamente dessas viagens com um foco diferente, né? Talvez antes, quando você trabalhava somente com os guias, o foco não fosse o mesmo de hoje, que é observar, aprender, multiplicar essas ideias que são bem-vindas. Então, o que você mesmo, assim, pessoalmente, pôde se desenvolver durante esse período? Nossa, quando você faz essa pergunta, me abre o mapa. Eu vou para Conde, na Bahia. Aí vai longe, vou para né? Itacoatiara, no Amazonas. Vou para Niuaque, Mato Grosso do Sul. São tantas experiências riquíssimas de contato com pessoas, produtos, gestão pública inovadora. Tem muita coisa pelo Brasil, mas o que eu posso dizer assim que o meu trabalho é balizado 51% na espiritualidade e 49% na técnica, no meu estudo, enfim, na minha aprendizagem convencional. Porque eu me sinto quase como um canal de conexão, não na questão, independente do divino da pessoa, do Deus, Alá, mas no sentido de você se conectar com indivíduos, com os animais e com as plantas, está aberto para receber. Eu acho que o que é uma chave nessa questão da mudança que a gente está enfrentando, todos esses desafios, cada dia mais intensificando, tsunamis, terremotos, coisas que passou o terremoto do Japão, ninguém está lembrando mais, né, do tsunami, né? Parece que foi ano passado, né? O terremoto dos mineiros no Chile, coisa do passado. Então, todos esses aspectos que a Terra está demonstrando como um sintoma de febre, eu acho que cabe a cada um de nós, no papel, de a gente buscar como que a gente contribui com essas mudanças, né? Partindo desde dos seus hábitos mais cotidianos, né, que eu costumo dizer que é a sustentabilidade no dia a dia. Até trouxe um exemplo aqui prático para desmistificar alguns aspectos da maneira que eu enxergo. Por exemplo, eu vou beber água aqui agora nessa garrafinha de plástico, né? E aí quem vê isso fala, pô, o Diego consultor em sustentabilidade usando uma garrafinha de plástico. Mas a gente estava explicando aqui, conversando antes do programa. Eu sou uma pessoa que adora água com gás. Água com gás eu não tiro na torneira, né? Eu tenho que comprar uma água engarrafada. Então, qual que foi a maneira que eu encontrei para continuar bebendo água com gás e impactar menos o meio ambiente? Eu compro a cada 10 dias uma garrafinha dessa, tomo a água com gás com muito prazer e depois reutilizo várias vezes. Claro que o plástico não é bom você ficar utilizando muitas vezes, porque ele começa a soltar algumas toxinas, né? Principalmente se você deixa no sol. Mas depois que passa uma semana, eu termino de beber a última vez, eu dobro essa garrafinha, tiro o ar dela e ela vira uma embalagem muito pequena, que ocupa pouco espaço na reciclagem, e eu encaminho para a coleta seletiva. Dessa maneira, eu minimizei o meu impacto, não comprei diversas garrafas com gás, e da mesma maneira, se eu tivesse uma garrafinha, por exemplo, uma squeeze de alumínio, pode ser que eu não conseguiria limpar ela por dentro e começaria a ter bolor, por exemplo, né? Então, eu acredito que a sustentabilidade não é uma regra, assim, não é uma fórmula que você vai encontrar pronta para você exercitar no seu dia a dia. É lógico que você tem as fontes de consulta, como o site do Ciclo Vivo, que é uma ótima fonte, eu utilizo muitas referências lá, mas como que você vai utilizar essas informações no seu dia a dia, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, com seus filhos, vai de cada um, né? Não existe uma conta fechadinha. Não tem uma fórmula mágica, né, para isso. Mágica. A gente vai se adaptando aos poucos. Exatamente. Né? E o mais importante, tem que ser legal. Não pode ser aquela coisa maçante. Apague a luz, tire da tomada seu aparelho eletrônico. Você tem que fazer isso, mas a partir do momento que essa tua atitude, ela está intrínseca no seu modo de viver, né? Porque senão fica uma coisa chata. A pessoa faz 2 dias lá, depois ela fala, não vou fazer mais isso, né? Enche o saco. É verdade. E aí desanima, depois não volta mais. E o que é pior, né?
E tem uma pergunta muito bacana aqui no chat, Diego, da Bárbara. Ela pergunta aqui de que forma as experiências que você teve nessas comunidades, eu acredito que seja no Rio Amazonas e no Vale do Jequitinhonha, foi aproveitado para você como gestor ambiental e empreendedor. Então, como que você pôde aproveitar todas essas experiências no seu negócio, digamos assim? Sim, eu acredito que foi a partir do registro, porque todas as minhas experiências, elas estão documentadas, né? Hoje a Muda de Ideia conta com um banco de dados de referência entre vídeos, textos e fotografias de mais de 5.000 cases. Então, essas informações que eu fui aprendendo, essas trocas com comunidades, conhecendo produtos inovadores, serviços, passam a integrar um grande banco de dados que a partir do momento que eu tenho algum desafio junto a um cliente para, por exemplo, trazer um treinamento dentro da corporação ou fazer um coach voltado para a pessoa que cuida com a relação pública dos stakeholders, por exemplo, em um projeto, eu consigo resgatar essas experiências. E sempre assim é a questão da equidade, assim, da questão de tratar de igual para igual a comunidade. Isso é uma coisa que eu carrego comigo, assim, quando eu conheço uma nova pessoa, de respeitar ela como um indivíduo da mesma forma que ela me respeita, né? Sem ter hierarquias, né? Que acaba caindo na questão das redes, né? Se você for analisar dessa forma, né? As pessoas agindo de maneira horizontal e com os desejos comuns, afinidades, elas vão se conectando. Uhum. E para o pessoal conseguir entender melhor o que vocês fazem, Diego, eu queria que você falasse de algum projeto que está ocorrendo atualmente. Eu sei que tem um bacana em Varginha, Sim. Que talvez tenha um espaço aqui que eu sei que é um projeto que você tem um carinho especial por ser da sua cidade, né? Então, só para o pessoal entender, explica pra gente o que é esse projeto. Então, em Varginha, semana que vem, a gente vai estar indo com uma equipe de TV para entrevistar stakeholders, pessoas envolvidas em um processo que é o zoológico da cidade. A gente tem nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, 2 leoas trancadas em uma gaiola de caminhonete, fazendo movimentos circulares de estresse, assim como o leão, numa jaula de cimento, assim como jaguatiricas e outros animais que estão em situações precárias. Por que aconteceu isso? Olha, porque coisas do passado, mas foram investidos R$320 mil nessa obra, a obra não ficou pronta e esses animais continuam lá da mesma maneira. Então o intuito nosso com essa rede de pessoas locais de Varginha que engajaram na causa é, de maneira isenta, chegar para prefeito, secretário responsável pela pasta, Advocacia Geral da União, IBAMA, empresa que foi licitada para fazer a obra e perguntar para eles somente 2 palavras. E aí? Porque a gente quer escutar deles o que aconteceu com essa obra não está pronta e os animais estão lá sofrendo, né? Então, durante 2 dias a gente vai fazer uma maratona de entrevistas, ou a tentativa de entrevistas, bem no modelo CQC, aquele programa da Bandeirantes. Só que o que vai ser o diferencial desse programa é que ele vai culminar na sexta-feira, de sexta para sábado, um acampamento que a gente vai fazer dentro do zoológico. A gente vai passar 24 horas lá dentro para levantar essa causa para a sociedade. A gente espera que seja uma comemoração, que a gente chega num denominador comum entre todas as partes envolvidas, que gera a solução. Caso a gente não consiga ficar acampado dentro do zoológico, a gente vai ficar na frente do espaço, né? Então, por isso o nome, a iniciativa chama Acampai, que seria uma tradução do movimento Occupy, que está espalhado pelo Brasil e o mundo todo, para o Acampai Varginha, né? Na cidade do ET e agora a cidade dos felinos também. Bom, então é uma mobilização aí. Você que está em Varginha, de repente, sem fazer nada aí, pode se juntar ao Diego nessa causa, né? Sim, não só o Diego, a toda essa rede dos amigos dos animais confinados no Zoológico de Varginha, porque o que está sendo muito gostoso nessa experiência é perceber a quantidade de pessoas que querem fazer alguma coisa pela cidade, não no sentido de ser oposição, ser situação da prefeitura, prefeito, vereador, não é nada disso, a gente quer fazer acontecer, a gente quer exercer cidadania, é mostrar que a gente são cidadãos que querem fiscalizar e quer construir junto as soluções. A nossa intenção é colaborar, mas a gente já tentou durante 1 ano essa negociação, nada aconteceu, não saiu do lugar, os animais estão lá, se a gente não pensar por eles, quem que vai pensar? É verdade. Diego, agora voltando aqui um pouquinho às dicas do nosso dia a dia, eu quero lembrar o pessoal aí, dizer pro pessoal que está nos assistindo que você veio de bike. E você tem algumas experiências bacanas para compartilhar sobre a bike que talvez possam interessar o pessoal que está nos assistindo. Sim.
A minha bicicleta é minha vida, né? Assim, eu sou entusiasta. Há 4 anos eu optei por vender meu carro e, né, colocar na... 5 anos já. 5 anos eu vendi meu carro e tive um período de abstinência. Vou confessar que fiquei meio receoso da comercialização, ficar a pé, que durou mais ou menos 2 meses. Né? É um vício. Que durou mais ou menos 2 meses, mas depois passou. E hoje em dia eu sou muito feliz, por exemplo... Hoje eu uso transporte coletivo em São Paulo de maneira para todos os lados. Consigo usar 4 ônibus por R$3, então me desloco para qualquer parte da cidade. Assim como sou cadastrado na Zascar, que é uma empresa de locação de carros compartilhados, que eu pago R$19 por hora. Pelo smartphone, quando eu estou chegando no local de retirada, eu aciono o código, chego lá com o meu cartão, passo no carro, o carro abre e a chave já está dentro e eu utilizo o carro dentro da cidade de São Paulo, gastando R$19 por hora. Então, R$19 seria 1 hora de estacionamento na região da Berrini, por exemplo, né? Agora, quanto à bicicleta, eu fiz uma adaptação nela, coloquei uma caixa que aguenta mais ou menos 30 quilos, então todos os meus equipamentos de vídeo, fotografia, laptop, tudo eu carrego dentro dela e dessa maneira eu consigo me deslocar pela cidade sem nenhum problema, né? Eu mencionei anteriormente aqui de um caso de como que eu utilizo a bicicleta para praticar essa sustentabilidade no dia a dia, que no meu prédio a gente implantou a coleta seletiva há mais ou menos 7 anos. E uma coisa que acontece é que as pessoas deixam dentro desse container grande os produtos recicláveis e a prefeitura toda semana retira os produtos. Só que é um caminhão compactador que faz essa retirada. Então, quando ele joga o conteúdo do container no caminhão, ele amassa os recicláveis e com isso o vidro sempre se quebra. Então, eu reciclo todo tipo de produto dentro do meu próprio prédio, com exceção do vidro. E os orgânicos eu tenho minhas minhocas, eu tenho um minhocário dentro de casa, que vai para o meu jardim. Então, assim, eu tenho quase lixo zero dentro do meu apartamento. Mas o fato de eu ter aquelas garrafas de vidro, o que eu faço é o seguinte, eu vou no Conjunto Nacional, que é um local que tem uma cooperativa, que eu acredito que eles fazem um trabalho muito bem feito, e eu vou de bicicleta pedalando com esses vidros, quando eu acumulo, por exemplo, 12 garrafas em casa. Esse trajeto que seria uma coisa de falar assim, o Diego está salvando o planeta com essas garrafas de vidro, eu busco mudar o meu ângulo de visão. Como que eu tiro benefício dessa iniciativa para o meio ambiente? Então o que eu faço? Quando eu vou de bicicleta até o Conjunto Nacional, descarto essas garrafas de vidro, depois eu já vou para a academia. Porque dessa maneira eu já chego na academia de musculação aquecido. Porque eu já pedalei, já fiz minha parte para o meio ambiente, fiz a minha parte e agora vou me exercitar. Então, eu acho que a chave no dia a dia dessa mudança de comportamento vai muito das pessoas usarem a criatividade de ver como que ela sai beneficiada também por essas iniciativas, né? É uma adaptação, né? É uma mudança de ideia mesmo, É uma mudança de ideia, né? Porque a muda de ideia, para quem ainda não percebeu, não é a mudança de comportamento, mudar a sua cabeça. É também, vamos dizer que não, né? Mas também a analogia é uma planta que começa com uma semente, torna-se uma muda, e essa muda, ela cresce, vira uma árvore frondosa, que se você cuidar, ela replica, né? Dá os frutos. Então, é justamente essa cocriação de ideias por esse novo paradigma, né? Esse mundo que todos nós desejamos que sejam, pelo menos, nessas condições atuais para os nossos tataranetos aí no futuro, né? Porque, como as coisas estão caminhando, né? A tendência está cada dia se afundar mais, mas eu acredito, a gente tem que olhar o lado cheio do copo, né? Porque você pode olhar um copo pelo lado vazio, né, que é a parte de cima, ou pela parte de baixo. Eu costumo olhar pela parte cheia do copo sempre, né? Como que a gente pega essas experiências que já existem, potencializa, inspira, compartilha e gera de maneira colaborativa as soluções. É isso aí, então que nós sejamos mais positivistas e replicadores também, né? Que nós coloquemos todas essas dicas aí em prática na nossa vida, da maneira como cada um conseguir, né? Como for melhor, mas que nós possamos passar isso para os nossos parentes, para os nossos filhos, e aí a gente vai deixando filhos também para um mundo, né? Filhos melhores para um mundo melhor, né? Sim. Maíra, nós estamos chegando ao fim. Você quer deixar um recado aí pro pessoal do chat? Quero agradecer aqui o pessoal do chat, Denise, a Bárbara, a Nádia Cosi, quem mais? David Conceição também, muito obrigada pela participação. E também lembrar vocês que vocês podem encontrar a gente pelo site www.ciclovivo.com.br, também pelo Twitter, @ciclovivo, e no Facebook, na página, é só curtir a página do Ciclo Vivo. Muito obrigada. É isso aí. E o Diego, vou dar aqui o espaço para você finalizar,
deixar seu site, todos os contatos. Sim, eu gostaria de agradecer o convite, fico à disposição aqui para a gente marcar outros bate-papos, né, porque assunto não falta. Com certeza, a gente poderia ficar aqui por horas, né? Aqui, assunto não falta, né? Então agradecer ao Ciclo Vivo, a TV também, a AltV, e deixar aqui o site da Muda de Ideia, né, mudadeideia.com. Tem também uma página no Facebook, facebook.com/mudadeideia, o Twitter também, Muda de Ideia, que todos os dias a gente está postando novos conteúdos aí a partir do que a gente tem pesquisado pela internet garimpado e também através de experiências presenciais. Se eventualmente houve alguma pergunta aqui que não foi respondida no chat, assim, eu vou recolher depois e vou responder a todas elas. O meu e-mail é uma frase, é muito fácil de guardar. O @ considere como um A, tá? É plantarei, então o verbo plantar no futuro, plantarei@mudadeideia.com. É uma frase incompleta, as pessoas podem terminar a sua maneira, então... Plantarei a muda de ideia. As Nós pessoas também. plantam a sua maneira. Nós também plantaremos, Diego. Sim. E uma última frase que essa eu aprendi ontem e eu adaptei hoje, que sonhar é grátis e realizar é somente em rede. Bacana. Diego, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você realizar esse trabalho tão bacana, ter essas experiências e passar para nós também, para que nós possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. Então, obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade, e tá aí as portas abertas para que você possa voltar outras vezes. Ok, fico aqui lisonjeado pelas palavras e estarei sempre à disposição de vocês para tecer novas parcerias, novas participações aqui no programa de vocês. Tá certo, o programa Ciclo Vivo de hoje fica por aqui, a gente se encontra de novo na semana que vem.